Já faz algum tempo, mais de 50 anos, que não se usa a expressão assistir missa. Mesmo assim, alguns insistem, ou por hábito, ou talvez por não entender que a liturgia mudou, e continuam falando em assistir à missa. E lá vão eles para a missa como se fosse a um teatro, para ver o padre rezando na frente deles. Ou como me disse alguém, para ver o padre rezar pela gente. Você ainda assiste à missa? Talvez você não lembre, mas há alguns anos atrás, de fato, a missa era celebrada de modo a favorecer a assistência. Não que parecesse com um teatro, em absoluto, nada disso. Mas era celebrada de tal forma que quem estivesse na igreja, em duas palavras, assistia o padre e depois também ouvia o coral. O padre ficava lá na frente do povo sem olhar para o povo, porque ele estava voltado para o altar. Além disso, o padre fazia suas orações em latim e era ajudado por dois coroinhas. O coral? Sim, tinha sempre um coral que cantava e cantava mais vozes. Antes de prosseguir na nossa reflexão, eu devo dizer três coisas. Primeiro, este modo de celebrar deve ser respeitado, porque santificou e continua santificando muitas pessoas. A segunda coisa, a assistência do ponto de vista da teoria da comunicação também é um modo de participar. E a terceira coisa, o conteúdo da celebração continua e sempre foi o mesmo. Sempre se celebra o mistério pascal de Jesus Cristo. Por isso, nessa nossa reflexão, eu não estou fazendo uma crítica, apenas estou chamando a atenção para um fato. Você não vai à igreja para assistir o padre celebrar a missa. Você vai à igreja para participar da missa. Eu quero chamar a atenção para a assistência também como sendo uma forma de participação. Vamos considerar, por exemplo, a assistência de algum esporte que nós vemos na televisão. Quando você conhece o que está acontecendo no campo de jogo, ali acontece uma participação pela torcida. Quando você não entende o jogo, então esse esporte não tem graça. E o resultado é a indiferença. Alguém como eu que gosta de futebol, vibra assistindo uma partida de futebol. Mas eu me torno totalmente indiferente diante de uma partida, por exemplo, de golfe, porque eu não entendo nada de golfe. Por isso, podemos considerar que existem participações ativas e presenças indiferentes numa mesma celebração. É sobre esta presença indiferente que eu me refiro aqui nesta nossa reflexão. Isso pode ser experimentado também no teatro, no cinema, em algum show. Vamos pegar o exemplo de um bom filme, por exemplo. Ele é assistido com a participação emocional e não poucas vezes também com expressões e manifestações físicas, como é o caso do choro, do riso, tremer de medo se você estiver assistindo um filme de terror. Existe, portanto, uma assistência que é participativa e existe uma assistência que impede a participação e quando isso acontece, se entra no campo da indiferença. O assunto não tem graça para mim. E isso tem um peso em toda celebração. Mas vamos considerar somente o exemplo das homilias. O ouvir a homilia é uma forma de assistência participativa. Quando a sua assistência agrada, existe uma participação silenciosa, que é capaz de tocar a vida do ouvinte. Quando a homilia desagrada, torna-se uma assistência desinteressante e o ouvinte torna-se simplesmente indiferente e se desliga do que o padre está falando. Mas afinal, o que é participar de uma celebração litúrgica?
Tanto na liturgia da missa de ontem como na missa de hoje é uma participação que sempre existiu, que é a participação na salvação divina. E isso é fácil de entender. Participar significa tomar parte, significa entrar dentro de algum processo de comunicação que está acontecendo. Então pense comigo, a celebração da missa é a celebração da Páscoa de Jesus Cristo, a celebração da salvação que Deus nos oferece. A conclusão é simples, você participando da missa, você toma parte da salvação de Deus. Você toma parte da salvação do mistério pascal de Jesus Cristo. Esta é a participação mais importante, tomar parte da salvação divina. É comunhão e é participação na salvação oferecida por Deus. Agora tem também um outro modo de participação que nós denominamos de participação ativa. Antigamente, a comunicação na missa favorecia, na maior parte das vezes, um tipo de participação que nós podemos denominar de participação passiva, através da assistência sem compreensão do que se estava participando. Hoje, a liturgia exige mais, pede atividade na celebração, que significa estar presente, rezar em voz alta, cantar, fazer gestos, participar de procissões, bater palmas, fazer silêncio. Tudo isso são modos e expressões de participação ativa. Se esta é a sua primeira visita aqui no meu canal, eu vou pedir a você o favor de me deixar um like e também de se inscrever aqui no meu canal. Semanalmente, na medida do possível, eu estarei postando novos vídeos, sempre relacionados ao tema da liturgia. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.